Hoje nosso estudo está aqui em Judas, vou ler do 1 para frente. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus, Pai e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicadas. É o tema aqui como do 3, contra os ímpios e falsos mestres. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube, isto que já havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se corrompido, como aqueles e ido após com outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então aqui mostra pra gente, primeiro ele sauda, a igreja, e aqui ele está falando contra os ímpios e falsos mestres, e falando que nós devemos batalhar pela nossa fé, que a gente deve batalhar, porque fala que existe pessoas que tentam dissolver a graça de Deus e que isso aqui faz mal, para esse povo, para o povo que quer servir o Senhor. Então fala para a gente se lembrar, mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, aí ele está falando aqui do povo que o Senhor tirou do Egito, e aqueles que não creram, o Senhor destruiu. Ele fala também dos anjos que não guardaram, e não quiseram ali, deixaram a sua própria habitação. Aqueles que seguiram Satanás, quando Satanás se rebelou contra Deus, fala que eles também, o Senhor colocou eles em prisões eternas. Fala que aqueles de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas que foram destruídos, por causa da maldade deles. E fala que existe pessoas que estão semelhantes a estes, adormecidos espiritualmente e que contaminam e rejeitam, vituperam das autoridades, Então aqui ele está falando também do arcanjo Miguel, que quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então ele está falando que os anjos não ousaram, se Deus não poupou nem os anjos, que dirá nós, Então, assim, aqui mostra que Deus não poupou aqueles que ele tirou do Egito, que desobedeceu, que Deus não poupou aqueles de Sodoma e Gomorra, que estava também na maldade, que esses anjos que se rebelaram contra ele estão nas prisões eternas. E está falando aqui do arcanjo Miguel, que mesmo tendo a autoridade que ele tem dada por Deus, quando ele veio para contender contra o diabo ali em favor do corpo de Moisés, fala que ele veio fazer o que tinha que fazer, mas ele não amaldiçoou o diabo. Ele falou que o Senhor te repreenda.
Então ele veio para fazer o que o Senhor tinha mandado, mas deixou o diabo para se resolver com Deus. Tipo, ele lutou pelo corpo, mas ele diz que o Senhor te repreenda. Então, aqui a gente tem que tirar lição para nós, né? Que se os anjos, um anjo como Miguel teve esse comportamento, nós temos que aprender com isso aqui, né? E ele fala que, aqui no 11, ai deles que entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá, né? Então que Deus nos defenda de imitar esses aqui, né? Porque o final deles foi triste, né? Fala também que estes são manchas em vossas festas de fraternidade, branqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor, são nuvens sem água levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Então que Deus nos defenda desse tipo de comportamento, né? Porque isso aqui é fim mesmo, né? Então ele fala que e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são os murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Então a gente tem que pedir a Deus livramento disso aqui, né? Pra gente não se corromper, não ser assim, né? Não ter esse comportamento. E que Deus também nos defenda, né? Esse tipo de coisa. Então aqui ele fala que qual que é o problema dos falsos mestres? Ele fala que tem aqui, qual que é o problema, né? A gente vê o desprezo, né, ao verdadeiro propósito das Escrituras, que é de gerar em nós um coração puro, cheio de amor, uma boa consciência e uma verdadeira fé, que tenhamos e que cada dia um autêntico crescimento espiritual, longe de toda disputa e faraísmo, né? Então, o falso mestre, ele quer tirar isso aqui das pessoas, né? Despreza, né, o verdadeiro propósito das Escrituras, né? Porque o verdadeiro propósito da Escritura é esse, é gerar em nós um coração puro, é a gente ter um coração cheio de amor e de boa consciência e verdadeira fé, é a gente crescer cada dia, né? Ter um crescimento espiritual autêntico e a gente ser longe de disputa, de coisas que não edifica, né? Então, o falso mestre, ele trabalha contra, né, a Escritura do Senhor, né? Então, assim, nós temos que aprender aqui com esses que pereceram porque se rebelaram e entender que se os anjos, nós somos feitos menor que os anjos vai ter esse fim, quanto mais nós, né? E aqui vê que um anjo que é uma autoridade, né? E vem para a terra para fazer aquilo que Deus manda. E está ali lutando pelo corpo de Moisés, contendendo com Satanás. Ele não amaldiçoou Satanás, mas ele falou: o Senhor te repreenda. Tipo assim, a parte de julgar, de julgar ia ficar para Deus, né? Não ia ser ele que ia fazer isso, né? Então a gente tem que aprender com isso aqui e pedir a Deus discernimento espiritual, né? Pra gente guardar nossa fé e ficar longe dessas coisas que mata, que rouba e que destrói.
né? E a nossa salvação é o nosso bem maior. Amém? Então aqui também, aqui em Deuteronômio, no capítulo 34, vai falar, né, do corpo de Moisés, né? Se você tiver curiosidade, você vai lá dar uma lida, que ali vai falar que o próprio Deus enterrou o corpo de Moisés, né? E o anjo veio brigar por esse corpo. E o que a gente deduz é que Satanás, ele queria impedir, né, a ressurreição de Moisés, sei lá o que ele... Mas assim, com certeza tem uma razão, né, para o diabo estar ali brigando, e Deus veio e mandou ali o anjo de guerra dele, e o diabo levou a pior, né? Então assim, o diabo não é páreo para Deus, né? Mas mesmo sem ser, ele tenta, né? Tenta para cair, né? Então assim, nós devemos procurar estar sempre do lado daquele que vence sempre, que é Deus. Amém?